Capítulo 1. A desilusão. Tantos anos já se passaram. Estou de volta à Terra. Momento com o qual todos os espíritos sonham. Voltar, rever lugares e pessoas. O cheiro da Terra é inesquecível. Por melhor que sejam as colônias espirituais onde se hospedam os espíritos, as lembranças e a saudade que levamos deste maravilhoso planeta não se apagam jamais. Andando para lá e para cá, descubro que todos que deixei já se foram sem deixar pistas. Hoje só me restam as lembranças daqueles tempos e nada mais. Após analisar tudo, pude me certificar de que já havia passado muito tempo, desde a minha partida para o plano espiritual. Foram anos dolorosos, aqueles que passei no presídio espiritual. Mas tudo aquilo não doeu mais do que voltar como um espírito livre e perceber quanto perdi, quanto me afastei de meus entes queridos. Na minha solidão espiritual, andava pelas ruas e não era visto por ninguém de carne e osso, e nem irmãos na minha condição apareciam por ali. Era um mundo deserto para mim. Passava dias andando no meio da multidão, tentando me comunicar com alguém. Era um absurdo não ser visto nem ouvido por ninguém. Será que não havia outro espírito ali além de mim? Ou seria um castigo não poder vê-los e compartilhar minha vida? Fui até a beira-mar, sentei-me em uma pedra, observando um barco que chegava trazendo pescadores alegres e animados, retirando muitos peixes de suas redes. Vendo a felicidade deles, comecei a pensar: onde estão os meus pais, minha esposa e meus filhos? Onde estão todos? Nenhuma voz para responder às minhas perguntas, nenhuma pista que pudesse me levar até eles. Ali parecia outro mundo. Eu não tinha com quem falar, ninguém me ouvia. Perdi a noção do tempo e comecei a sentir cansaço e tristeza. Sabia que ali foi o local onde vivi. O espírito é atraído sempre para o local que guarda nas suas últimas lembranças. Decepcionado, descobri que não existia mais o rio do qual eu guardava tantas lembranças dentro de mim. E as matas, onde eu fazia minhas caçadas? O que fizeram com elas? O lugar antes era tão verde e arborizado. Nada mais lembrava que o fora. Transformou-se em ruas, prédios e praças, painéis coloridos, automóveis e pessoas disputando espaço nas calçadas. A única coisa que encontrei por ali foi a velha montanha, mas até mesmo ela estava totalmente danificada. Ao seu redor agora só havia crateras enormes. Meu Deus, como os homens são cegos! No lugar dos verdejantes vales de outrora, enfeitados pela mão de Deus com a maior riqueza que é a natureza, agora havia edifícios, estradas asfaltadas e milhões de veículos circulando para lá e para cá. Fiquei dias andando sem rumo, com o peito arfando pelo cansaço, e a depressão começava a tomar conta de mim. Nem os espíritos zombeteiros eu encontrava. Já me arrependia de ter saído correndo da colônia, me sentindo livre. A minha tão sonhada liberdade me prendia em uma cadeia chamada solidão. Sonhei tanto com essa vinda à minha amada terra. Sonhava encontrar minha família ou, pelo menos, uma pista que me levasse até ela. Saí da colônia espiritual, onde guardei por tantos anos, esperançoso para voltar e encontrar meus entes queridos. Mas, de repente, encontrei uma nova realidade. Constatei isso quando cheguei à Terra e não consegui obter uma só pista deles. O único lugar onde encontrava um pouco de paz era a beira-mar. Ver as ondas batendo nas pedras me acalmava. Os pescadores já eram meus conhecidos. Eu os via retornando de suas pescarias e até sentia inveja em não poder trabalhar com eles. Uma tarde,
Como de costume, fui até a beira do mar e, ao chegar na pedra em que sempre me sentava, notei que havia alguém em silêncio olhando para as águas. Aproximei-me e fiquei olhando para ele. Parecia estar no mesmo plano que eu, desencarnado. Reparei que as águas batiam em suas vestes e não as molhavam. Com uma certa alegria pensei, encontrei alguém que parece estar vivendo um drama semelhante ao meu. Fiquei contente porque ele me olhou. Nós nos cumprimentamos com um balançar de cabeça e, sem trocar uma palavra ou um aperto de mão, ficamos lado a lado em silêncio. Só a presença do outro espírito já me dava ânimo. Já não me sentia tão solitário, pois ali havia alguém que me via. Já não me sentia sozinho no meio da multidão. Sentados lado a lado, observei que ele olhava para as ondas do mar sem piscar e de vez em quando respirava profundamente. De maneira discreta, fiquei prestando atenção em seu corpo. Ele tinha traços finos e elegantes. Era bem barbeado, tinha cabelos alinhados e roupas finas. Só então me dei conta da minha aparência, que estava péssima comparada dele. Eu estava barbudo, com os cabelos compridos, usava a mesma roupa que recebi na saída da colônia. Uma calça branca que já parecia bege, uma camisa azul e uma pasta que eu não largava por nada, pois nela estava a prova da minha liberdade condicional. O sol estava se escondendo por trás da montanha. As ondas batiam com força nas pedras, jogando água sobre nós, mas espíritos não se molham. Por isso, continuávamos na mesma posição. A praia começava a ficar vazia. Os banhistas e os surfistas estavam indo embora quando avistamos o barco dos pescadores chegando. Ele olhava para o barco sem desviar os olhos. Prestando muita atenção, percebi que ele não era qualquer um. Seria um guardião do mar? Fosse quem fosse, eu já não estava sozinho. Tomei uma decisão. Vou puxar conversa com ele. Logo saberei se ele é um espírito livre ou se está perdido no tempo como eu. Virei-me e falei: vejo que não estou só. Isso me traz tranquilidade. Sem se mexer, ele respondeu: pensei que fosse mudo. Há horas que está aí parado consigo mesmo. Eu costumo cumprimentar as pessoas quando as encontro, falando com elas. Respondi ao seu cumprimento balançando apenas a cabeça, respeitando a sua forma de comunicação. A partir daí começamos a conversar. Perguntei se era um guardião do mar e ele me respondeu: o guardião do mar é Deus. Ele me disse que adorava ficar ali, estava buscando alguém de sua vida passada. Não encontrou quem procurava, mas, enfim, cumpria uma missão que considerava importante. Já estava escuro e a praia estava vazia. Apenas se ouvia o barulho das águas indo e vindo até a beira do mar. Pedro foi com esse nome que ele se apresentou. Virando-se para mim, perguntou: você está vivendo onde? Eu? Em lugar nenhum, respondi. Para falar a verdade, fico andando dia e noite. Não parei em lugar algum. Ele então disse: bem, você sabe que precisa refazer-se ou acabará perdendo toda a carga de energia que ainda lhe resta. Eu me refugio ali, disse apontando para o alto de uma montanha. Como o senhor faz para chegar até lá? Perguntei. Volitando. Fiquei calado, pensativo. Você não volita? Perguntou-me. Eu? Claro que não, amigo. Sou um espírito atrasado. Volitar é o mesmo que voar, não é mesmo? Perguntei-lhe. É um meio de transporte para o espírito, respondeu-me. Eu me transporto e você deve fazer o mesmo. E isso não é privilégio dos espíritos, é uma necessidade. Eu não aprendi a volitar, Pedro. Fui libertado há pouco tempo. Fui suicida. Passei pelo presídio espiritual e também por uma ótima colônia de recuperação. E agora, até me pergunto se foi bom ter saído de lá. E por que saiu da colônia se não estava preparado para enfrentar a sua vida como um espírito livre? Perguntou-me Pedro. Pelo mesmo motivo que você.
Vim com a esperança de reencontrar os meus familiares, respondi. Você me disse que foi um suicida. Eu também fui um, disse ele com um olhar melancólico. Fui uma navalha que cortou muitas vidas pelo meio. Então você passou muito tempo afastado da terra? Sim, passei. Mas ainda tenho esperança de reencontrar alguma pista daqueles que amo. Já procurei em muitos países, mas a última pista que me indicaram foi no Brasil. Já estava totalmente escuro. Pedro então pediu: coloque as mãos nos meus ombros, concentre-se na montanha. Vou levar você até lá. Vou ajudá-lo a volitar, pois é preciso fazer isso na terra se quiser sobreviver. E seguindo as instruções dele, logo me vi sobrevoando a cidade, toda iluminada por lâmpadas brilhantes, com filas de automóveis e pessoas andando apressadas de um lado para outro. Chegamos ao alto da montanha e ele parou suavemente. A sensação era maravilhosa. Senti-me leve como um pássaro. No topo da montanha havia uma cabana. Ele me convidou a entrar. Lá dentro o ambiente era morno, limpo e agradável. E logo comecei a bocejar de sono. Pedro fechou os olhos e vi surgindo em sua frente 2 xícaras de café e 2 pães que fumegavam, com um aroma delicioso. Fiquei encantado. Meu Deus, como você fez isso? Perguntei. Isso não é um privilégio meu. Com o passar do tempo, você vai descobrir que é preciso plasmar o que necessita na terra para sobreviver como espírito. Tomamos o café e ele me apontou uma cama no canto da cabana, dizendo: pode se deitar ali e descansar à vontade. Aqui não somos incomodados. Fique tranquilo. Eu vou sair, amanhã cedo estarei de volta. Antes que eu pudesse lhe perguntar aonde ia e se não queria ajuda, ele se afastou trancando a porta da cabana. Estiquei-me na cama macia e aconchegante. O ar morno da cabana me deu uma vontade imensa de dormir. Adormeci rapidamente e só acordei no dia seguinte, com o meu amigo sentado à minha frente segurando as 2 xícaras de café e os pãezinhos cheirosos. Após cumprimentá-lo, comentei: dormi direto. Eu realmente não tinha noção do que me ocorria. Não estava me preocupando com as consequências que poderiam vir sobre mim. Ele me ouvia em silêncio, engolia o seu café, mordia o pão e olhava para fora como se buscasse algo no horizonte. Pedro, você acredita em Deus? Perguntei-lhe. Ele me olhou sério. Eu creio. E você, não? Desculpe-me, só perguntei porque você é um espírito tão evoluído que eu não entendo o que faz tão solitário aqui. Evoluído? Falou com certa tristeza no olhar. É você quem está falando que eu sou evoluído. Vejo que tem pouca experiência. Não sabe ainda diferenciar o branco do preto. Sente-se aí, porque temos muitas coisas para conversar. E assim começou uma longa conversa entre 2 espíritos que buscavam um caminho que os levassem de volta para casa. Naquele momento eu tive certeza de que poderia confiar em Pedro. Ele me transmitia segurança, estava me ajudando sem pedir nada em troca. Agradeci muito a Deus por ter colocado aquele irmão em meu caminho. E prometi a mim mesmo que faria de tudo para não aborrecê-lo. Uma coisa que eu sempre tive foi gratidão por todos que me estenderam a mão.